recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Oh, meu Deus, completamente sou. Escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Agora me resgatou e rendo glórias a Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morrer pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morrer pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu, não sou mais eu, não sou mais eu, não sou mais eu. Eu penso que por um bom tempo eu não precisarei fazer exame do coração, porque é muito forte escutar essa música e ver o coral cantando junto com o quarteto. É bom demais estar aqui com vocês. Um bom dia a todos.
Um feliz sábado a todos. Nosso carinho também para aqueles que nos acompanham. É um prazer enorme estar com vocês também. Pastor Marco, eu trouxe para você o meu último livro de presente. Então eu queria entregar para você aqui. Obrigado, pastor. E dizer que você tem uma igreja incrível. Absolutamente. Maravilhosa. Absolutamente. Sim. Você está de parabéns. Obrigado, louvado seja o Senhor nosso Deus, e uma salva de palmas para essa igreja. Eu não tenho mais esse livro à venda, exceto umas pouquíssimas unidades. Talvez estarão disponível aí amanhã à noite, talvez. São as histórias que eu fui granjeando a respeito da minha vida e do meu ministério. Algumas delas eu vou contar esta semana para vocês. Quem é que gosta de história aqui? Só para eu saber se devo contar histórias. Ah, tá bom. Ecos da Eternidade. Parabéns pela música. Embora eu seja menos que a metade de um grão de areia. Entenderam? E por que eu sou menos que a metade de um grão de areia? Porque a Bíblia diz em Isaías 40 que as nações diante de Deus, elas são como uma gota que cai do balde, como a poeira. Se as nações são poeira, o que é um homem, não é? Mas eu me sinto muito privilegiado por ter pregado em dezenas de países, escrito alguns livros, estar com vocês aqui e reunir o quarteto da minha época é um presente de Deus para mim. Muito obrigado ao pastor Marco que fez esse esforço. Eu sei que o Dênio correu como um doido aí, a Fabiana que aguentou toda a pressão, né? Eu vou começar contando o seguinte para vocês. Eu sou de uma família humilde, eu diria pobre de bens deste mundo, mas uma família abençoada. Nós sempre pensamos na casa da gente, já perceberam? E nós podemos estar assim num lugar incrível, mas chega um tempo que você tem vontade de voltar para casa. Eu tenho sido muito bem recebido. Onde eu vou, as pessoas pensam que eu sou um príncipe. E nos tratam assim. Minha esposa e eu estamos ali com a Miriam e o Marcos. Parece que a gente é príncipe de um grande reino que veio ali para a casa deles. É bom demais. Mas chega um momento que você quer ir para casa. Sabe por que você quer ir para casa? Porque Deus plantou a eternidade dentro do seu coração. Nós não conhecemos o Éden. Mas todos nós, em algum momento da vida, nós queremos voltar para o Éden. Uma família, uma casa, um lugar. E a história que eu vou contar é de um amigo meu. Ele tem um apelido, o apelido dele é Polaco. E o nome dele é Valdenir. Ele era da cidade de Mamborê, no Paraná. Não sei se temos paranaenses aqui, mas todos devem saber que essa é uma cidade do Paraná. Lá eles fazem uma festa anual, chamada de Festa da Colheita. E o que eles fazem? Eles reúnem o povo, é muita gente, mas muita gente mesmo. E os agricultores, eles trazem um pouquinho daquilo que eles estão colhendo. E juntamente com aquela amostra, eles trazem o cheque com os dízimos e as ofertas. E eu fui pregar nesse lugar. E eu preguei na sexta-noite um sermão, um título bem simples. Antes que seja tarde. O antes que seja tarde, ele quer dizer o seguinte: se você ama alguém, diga logo antes que seja tarde. Se você quer mandar flores, ou dar um presente, ou fazer um carinho, faça isso logo antes que seja tarde. Eu vejo os funerais, né? O pastor, ele sempre tem que fazer funerais. Aqui é um pouco diferente, não é? Mas aquele mundo de coroas de flores, as pessoas vão lá, choram e falam coisas incríveis.
provavelmente não fizeram e não falaram antes que seja tarde. Tinha um moço ouvindo o sermão. Esse moço polaco estava brigado com seu irmão há uns 10 anos, mais ou menos, eles não se falavam. Moravam numa mesma cidade, todos cristãos, mas 10 anos sem se falar. Agora imaginem o outro filho, não podia ir na casa da mãe quando o irmão estava lá, porque eles não se davam. Terminou o sermão, polaco fez um propósito no coração. Não passa essa semana sem eu falar com meu irmão João Orley. Eu vou acertar a minha vida com ele. Ele me ofendeu, mas eu vou procurá-lo. E terça ou quarta-feira, não resistindo mais à influência do Deus Espírito Santo, e se você quiser saber de uma coisa, saiba já. Se você permitir, nesta semana, o Espírito de Deus vai falar alguma coisa com você. Pode ter certeza, de alguma maneira. Numa música, numa palavra, numa oração, Ele vai falar. Porque talvez você precise dessa palavra, mas essa palavra só pode ser dita pelo Deus Espírito Santo. E ele foi lá cedinho, chegou na casa do João, o João levou um susto, porque 10 anos é um tempo longo para deixar de falar com o irmão. E ele disse assim: eu vim aqui para acertar a nossa vida, eu ouvi um sermão, eu quero acertar a minha vida, porque o pastor falou que Jesus vem logo, e eu não quero que as coisas aconteçam e nós estejamos brigados. O irmão falou assim: mas é estranho você vir aqui, porque quem ofendeu você foi eu, não foi você que me ofendeu. Mas a Bíblia também ensina isso. Não é preciso que o ofensor peça perdão. O ofendido também pode dar o primeiro passo. Deus é o ofendido e deu o primeiro passo. Não foi o ofensor. E eles se acertaram, oraram. O João estava com a perna quebrada. E logo em seguida o filho do João o levaria ao posto, a um lugar onde aplicam injeções, essas coisas, para tomar uma injeção. Bom, polaco voltou para casa, contou para a mãe chorou de alegria, começou a preparar uma comida para ambos comerem juntos. Mas não deu tempo, porque enquanto o João estava sentado lá numa cadeira, esperando a enfermeira preparar a injeção, ele teve um infarto e foi embora, apagou. Aí o polaco me liga, né? E fala assim: pastor, o senhor salvou a minha vida. Eu disse: como que eu salvei a sua vida? Eu não fiz nada por você, não é? Ele disse: aconteceu isso. Se o senhor não tivesse pregado e Deus não tivesse falado comigo, eu não teria falado com meu irmão. O meu irmão estaria perdido e eu também estaria perdido, e eu não teria mais tempo. Às vezes a gente deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã. Procrastinar não é uma coisa boa. Se tem alguma coisa para ser feita, faça logo. O polaco voltou para casa, mas o irmão não voltou. A casa da gente. Eu tenho saudade da minha casa às vezes, da casa da minha mãe e do meu pai. Eu viajei muito com o quarteto e também sem o quarteto. A minha mãe sempre fazia algo especial quando eu ia visitá-la. Era uma canjica. Quem não come açúcar, me perdoe, ok? Era uma canjica com leite condensado e amendoim torrado. E a gente comia aquela delícia, né, Jada? Com os biscoitinhos feitos no forno. Voltar para casa. Pegue a sua Bíblia aí. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler um versinho apenas hoje. Nós teremos uma semana e um pouquinho mais, né? Porque é desde hoje até segunda, para conversarmos sobre os ecos da eternidade. O grande eco da eternidade se chama Jesus. E os seus ensinos serão passados aqui para nós nesses dias.
Capítulo 3 do livro de Eclesiastes é o verso número 11. Número 11. A Bíblia diz bem assim, olha. Deus, a seu tempo, fez tudo formoso. Algumas versões dizem apropriado, bonito. Deus, ao seu tempo, fez tudo formoso, tudo bonito. E colocou dentro do coração do homem a eternidade, mesmo que o homem não consiga compreender isso completamente, Deus o fez. Deus colocou a eternidade no nosso coração, dentro do nosso coração. Em algum momento da vida, o homem precisa de Deus. Eu digo que nós precisamos de Deus em todos os momentos da vida, mas há pessoas que não querem saber de Deus, mas em algum momento, mesmo quem não quer saber de Deus, em algum momento precisa de Deus. Em algum momento sente vontade de se aproximar de Deus. Eu me lembro de ter trabalhado com um jovem ateu. Deixou de ser ateu. Eu era pastor no NASP, São Paulo, e ele foi acompanhar um casal de amigos, foi até a nossa igreja, os amigos o apresentaram a mim, e ele falou com toda galhardia assim, eu sou ateu, pastor. Eu disse, fico feliz de você ser ateu. Ele achou engraçado eu dizer que ficava feliz, né? A primeira coisa, se você quiser ajudar alguém, não bata de frente. Bateu de frente, perdeu. Cuide com as palavras. Diz, fico feliz de você ser ateu. Ele achou aquilo interessante, né? E eu falei assim, você deve ter uma fé muito maior do que a minha. Ele foi ficando impressionado. E eu disse, mas eu gostaria de fazer um desafio para você. Ele disse, que desafio, pastor? Você gosta de ler? Eu disse, gosto. E eu tinha lá na minha gaveta um livro dos 14 que eu tive o privilégio de publicar, chamado As Faces de Deus. É um livro vermelho, ele tem uma lupa na capa, porque quem olha para Deus com uma lupa encontra Deus. Se você olhar para Deus de qualquer jeito, você não encontra. Tem que buscar como algo muito precioso. Jesus falou isso, de um homem que comprou um terreno porque tinha uma mina, uma pedra preciosa, né? Eu disse, o meu desafio para você é o seguinte, eu posso até me tornar ateu como você, mas antes eu queria que você lesse esse livro aqui. Você tem coragem de ler? Eu tenho. Ele leu o livro. Quando ele voltou, umas semanas depois, o livro estava tão rabiscado e tão escrito, que eu pensei comigo assim, ele sabe mais o que está escrito no livro do que eu. O livro fala sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus, as faces de Deus. Como é que Deus se mostra? E ele falou assim, pastor, eu acho que eu não sou mais ateu. E eu disse, eu tenho certeza que você não é mais ateu. Eu batizei esse moço. Ele se tornou um cristão. Olha o que eu vou falar. Ele se tornou um cristão adventista do sétimo dia. Por que eu falo cristão adventista do sétimo dia? Porque ser cristão adventista do sétimo dia é mais do que ser adventista. Dá para entender ou não? Porque você pode ser um bom adventista e não ser cristão nenhum. Como aquele moço rico. Pastor Tarsis fez a lição da escola sabatina aqui. Você está de parabéns, viu, Tatá? É um pastor, ele sabe filosofar no meio da lição assim, faz a gente pensar. Glória a Deus. A Lídia está cuidando bem de você, viu? O moço rico disse que guardava a lei. Ele não era cristão. Você pode ser um adventista, não ser cristão. É preciso ser cristão adventista do sétimo dia. O que é que nós podemos aprender sobre ecos da eternidade ao pensarmos nessas coisas?
ao pensarmos em voltar para casa, ao pensarmos em voltar para o Éden, para o lar eterno, como o Marcelo colocou na música. Eu me lembro, por exemplo, de Noemi. Noemi voltou para casa. Estão lembrados de Noemi? Ela se casou com um homem, houve fome em Belém, ela foi para outras terras. Uma tragédia. Morreu o marido, os filhos morreram, as duas noras, uma ficou para lá, outra voltou com ela voltou para casa. Nós precisamos voltar para Deus, a nossa casa. Deus, quando nos criou, Ele colocou uma coisa dentro de nós que pertence a Ele. Vou fazer assim de um jeito bem simples para você entender. Porque aí tanto o doutor pode entender quanto aquele que tem menos estudo. No nosso coração, Deus fez segmentos, compartimentos. São vários compartimentos, sabe? Você pode ter o que você quiser, amar o que você quiser. É possível. Mas o compartimento central, com o qual estão ligados todos os outros compartimentos, é de Deus. E quando esse compartimento não está preenchido por Deus, todos os outros perdem o significado. Quer ver? Quando Deus foi criar as plantas, Ele olhou para a terra e mandou a terra produzir. Por quê? Planta e terra funciona. Vocês estão lembrados dessa história? São ecos da eternidade. Quando Deus foi criar os peixes, Ele olhou para as águas e mandou as águas produzirem peixes, pela palavra do Senhor. Porque peixe e água funciona. Mas quando Deus foi nos criar, Ele não falou com a terra, Ele não falou com a água, embora tenha usado provavelmente água e terra. Ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem. Por quê? Homem e Deus funciona. Tire a árvore da terra, morre. Tire o peixe da água, morre. Tire o homem de Deus, morre. Se você quer ter vida, tem que estar no Senhor. Noemi voltou para casa, Jacó voltou para casa. A história de Noemi de tragédia, a história de Jacó não, de um homem que enriqueceu lá longe. Mas voltou para casa. Pobre ou rico, tem que voltar para casa. É de uma etnia ou de outra, tem que voltar para casa. É jovem ou idoso, tem que voltar para casa. E onde é a nossa casa? É junto a Deus. Diga amém, povo de Deus. Amém. Diga louvado seja Deus. Ecos da eternidade. Deus pregou um sermão para voltar para casa. Quando Adão se escondeu lá atrás de uma árvore, o Senhor falou assim: onde é que você está? Volta para casa. E Deus fez o quê? Deus os vestiu com peles de um cordeiro. Sabe por quê? Porque a pele do cordeiro era o apelo de Deus, era a conclusão do sermão de Gênesis 3,15. Quando Deus falou que estava prometendo um Salvador. São ecos da eternidade. E nós temos que estar firmados nas coisas da eternidade. Quando Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando assim, ecos da eternidade no coração. Eu plantei isso no seu coração. E você não consegue ser feliz sem isso. Não consegue. Pastor, como é que é esse plano então? Jesus transmitiu esse plano de um jeito assim, tipo mamão com açúcar, mole, fácil, moleza, arroz com feijão, simples. Quando aquele homem grande, de pequena estatura, foi com Jesus para casa, mas antes subiu na árvore, Jesus falou assim, Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É fácil ser salvo? Claro que é. Porque foi Deus que veio buscar. E Deus perde? Deus não perde.
Alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Jesus veio buscar, acabou. Eu não preciso fazer nada, porque Ele veio buscar. E Ele não perde uma batalha. Ele é o Senhor, o vencedor de todas as batalhas. Mas como que você pode provar, pastor Estina, que é fácil ser salvo? Em que área você quer que eu prove? Quer que eu prove em teologia ou em outra área? Vou provar em matemática para facilitar. Nós cremos num Deus que é triuno, não cremos? Um Deus único, mas são 3 pessoas. Está correto? Vou explicar para você não ficar confuso. Quando eu penso em Deus o Pai e eu falo assim, Pai Nosso, eu estou pensando em Deus o Pai. Está correto, Ronaldo? Mas quando eu falo Emanuel, eu estou falando em quem? Eu estou falando no Deus Jesus, que é Deus conosco. É bíblico tudo isso que eu estou citando. Eu leio 1 milhão, já li umas centenas de livros, mas não gosto de ficar citando os livros, eu cito a Bíblia. Mas quando nós falamos do Deus Espírito Santo, de quem nós estamos falando? Daquele Consolador, que Jesus falou assim, enviarei outro Consolador igual a mim, ele estará convosco, mas estará em vós. Nós somos templos do Espírito Santo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. 3, certo? E o diabo, quantos são? O chefão, 1. Lúcifer. Quanto está a partida? É moleza? Não, peraí, pastor, não convenci. Peraí. Anjos. A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que são espíritos ministradores enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Amém? A Bíblia diz que de cada 3, um se perdeu. Não foi isso? A sua cauda arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu, diz a Bíblia. Satanás levou consigo a 1/3 parte. Isso quer dizer o seguinte: para cada 2 anjos bons, tem um mau. Estava 3-1. Agora somos placares aí, mais 2-1. Quanto dá, goleada? Ó quanto dá. Isso em matemática, mas não tenho tempo de explicar nas outras áreas. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E quando ele estava terminando o seu trabalho, ele falou assim, tetelestai, está consumado, completei o pagamento, está pago. Eu não devo nada. Sabe por que eu não devo nada? Porque Jesus pagou. Mas eu preciso fazer uma coisa só. Eu só tenho que fazer uma coisa. Eu não tenho que guardar a lei. Porque pela lei ninguém será justificado. Mas você guarda ou não guarda? Eu guardo. Do meu jeito. Pela misericórdia e graça de Deus. Mas por quê? Porque eu amo Jesus. E eu amo a constituição do céu. E eu quero viver de acordo com essa constituição. E não de acordo com a constituição daqui ou dali, mas do céu. Mas quando Jesus se encontrou com Nicodemos, ele falou para Nicodemos que é preciso crer. Essa é a minha parte. Eu não preciso fazer nada, apenas crer. É interessante porque Nicodemos era um homem grande, importante, mas ele não entendia nada sobre salvação. Às vezes, nós nos tornamos especialistas numa área e nós aprendemos muito mais de muito menos. Na salvação você pode aprender muito mais de muito menos que dá certo. Sabe por quê? Se o seu muito menos for crer. E Jesus falou assim, olha Nicodemos, o Filho do Homem vai ser levantado do jeito que Moisés levantou a serpente no deserto. João capítulo 3. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Só isso.
Deus amou o mundo, verso 16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio buscar e salvar o perdido, essa é a parte de Deus. E qual é a minha parte? A minha parte é crer, só isso. Isso é salvação. Deus aceita todos vocês, todos nós. Prestem muita atenção nisso. Deus aceita todos. E Jesus falou em João 6,37. Todo que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim eu nunca lançarei fora. Tá certo? Quer dizer, você é insubstituível. Não existe um outro em todo o universo igual a você. Não existe. Assim como Deus tem um lugar para você aqui na terra, como luz, como sal, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus tem um lugar na eternidade também para você. E sabia que se você não for, Deus não tem outro igual para colocar no seu lugar? Deus não faz em séries como a Tesla, por exemplo. Não faz. Nem os gêmeos, que a gente diz que são iguais, eles não são iguais, eles são diferentes. Não há outro igual a você. Deus aceita todos, mas Deus não aceita tudo. Por isso eu pedi para você prestar atenção. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Deus não aceitou Caim em sua oferta. E olha que, eu estou pensando aqui, né, Marcos? Ele deve ter escolhido as frutas mais bonitas. Sabe aqueles morangos do tamanho quase do tamanho de uma maçã, que você olha assim e a água sobe aqui? Hein, Marcelo? Devia ser aqueles morangos lá. Aquela metade daquela melancia vermelhinha com a casca verde, sem semente, dentro da geladeira, geladinha. Uau! Meu Senhor, Deus não aceitou. Deus não aceitou Usar, que colocou a mão na arca, porque nem era para levar a arca com animais, era para ser levada nos ombros. Deus não aceitou. Deus não aceitou Hofni e Finéias, porque eles eram ímpios, corruptos, filhos de sumos sacerdotes, sacerdotes também, pastores. Deus não aceitou Saul. E Deus não aceitou Ananias e Safira. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Tem que ser do jeito de Deus. E sabe qual é o jeito de Deus? O jeito de Deus passa pela cruz do Calvário. O jeito de Deus passa pelo sacrifício de Jesus. Por isso, os ecos da eternidade, eles começam lá, com o primeiro sacrifício. Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus não mentiu quando falou que se comesse morreria e não morreram na hora. Deus não mentiu. Deus apenas mostrou a solução. Alguém tinha que morrer por causa do pecado. O cordeiro morreu. Deus os vestiu. E aquele cordeiro foi a primeira representação de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É bem assim. Jesus veio aqui buscar e salvar o perdido. Eu creio. Ninguém poderá me separar do amor de Deus. Jesus veio aqui buscar e salvar o perdido. Você crê? Ninguém pode separar você do amor de Deus. E um dia destes, nós vamos para a eternidade. Jesus está voltando, amados irmãos. Nós vivemos num mundo que não dá para explicar como é esse mundo hoje. Eu diria assim, a situação do mundo hoje é inenarrável. Eu estava lendo Isaías um dia desses.
E no capítulo 59, Isaías escreveu assim: o direito se retirou, a justiça se pôs longe, saiu correndo, a verdade anda tropeçando pelas praças, a retidão não pode entrar, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. É o nosso mundo. Num mundo onde as narrativas, elas valem mais do que a verdade. Um mundo, como disse Zygmunt Bauman, um mundo fluido, líquido, onde ninguém mais tem responsabilidade. Um mundo onde a palavra não tem mais valor. Não tem mais valor. Às vezes nós pensamos que estamos evoluindo, mas num mundo onde tantas ideologias erradas tomam corpo e crescem, nós não estamos evoluindo, nós estamos involuindo. E eu me lembrei de um professor nosso, que é parente querido de alguns aqui, que ele falava da lei da decrepitude. Professor Orlando Ritter, lembram disso? A lei da decrepitude, tudo tende a piorar e o nosso mundo está apodrecido. O nosso mundo não presta mais. É hora de nós voltarmos para casa. É hora de voltar para casa. Mas pastor, como é que nós vamos fazer? Jesus veio buscar e salvar o perdido. Se você crer, você vai voltar para casa. No começo do nosso curso de teologia, Jader deve lembrar disso, porque Jader é meu companheiro desde aquele tempo. Me lembro o dia que nós nos encontramos a primeira vez lá, você e o Jobson. Meu sogro estava junto, Irineu, já descansou. O pastor Orne pediu para a gente escrever alguma coisa inusitada. Era um professor de pregação bíblica, de oratória, e pedir para aluno escrever coisa inusitada é quase que botar a mão no fogo, né? E alguns escreveram coisas lindas. E eu me lembro que eu escrevi uma parábola. Eu melhorei a parábola depois, né? Porque não estava 100%. Né? Eu fiz uma parábola baseada na parábola do filho pródigo. E essa parábola ela ficou assim até certo ponto importante em algum tempo da vida. A história de dois irmãos, um mais velho e um mais novo, não é a parábola do filho pródigo, porque é uma criação, né? Mas o filho mais novo quis ir embora, e o pai permitiu, porque pai é assim, e assim é Deus também. O filho fala uma vez que quer fazer, o pai diz, filho, não é bom. Fala uma outra vez que quer fazer, o pai diz, filho, não é bom. E o pai fala 10 vezes que não é bom. Mas chega uma hora que o pai não pode mais segurar também, né? Porque todos têm o direito de decidir o que querem fazer da vida. Nós estudamos aí sobre, por exemplo, esses dias atrás, sobre Deus endurecendo o coração de Faraó, né? Faraó endureceu o seu coração muitas vezes, até que a Bíblia mencione que Deus endureceu. Deus apenas permitiu que ele seguisse o seu curso. Porque a vida segue o seu curso, né? E o irmão mais velho, o irmão mais novo foi embora. E um dia o pai pediu para o mais velho ir buscar o irmão mais novo. Procura. O irmão mais velho, filho daquele que todo pai quer ter, né? Ele saiu para procurar. Só que não achava. Em todo lugar onde ele imaginou que poderia encontrar o irmão mais velho, ele procurou e não achou. Estava chegando a hora de voltar para casa, mas não poderia voltar para casa sem o irmão. O pai falou, só volta para casa a hora que você encontrar seu irmão. E finalmente, um pouquinho antes dele voltar para casa sozinho, ele escutou uma confusão numa cidade. Gritos, xingamentos, impropérios, coisas horríveis. Mas aquele filho, ele tinha sido criado num ambiente onde essas coisas não aconteciam. Ele não estava acostumado a ouvir aquelas coisas. Sabe um tipo de coisa que dói o ouvido e fere o coração?
Mas ele pensou assim: eu preciso ver o que está acontecendo. E o que estava acontecendo? Uma multidão estava seguindo em certa direção e eles estavam xingando alguém. E ele se aproximou para ver e foi acompanhando, e de repente chegaram num lugar bem alto assim, tudo cessou, todo mundo parou de xingar, porque do meio da multidão surgiu um homem alto, vestindo roupas longas assim. Aí trouxeram um menino, um mocinho na frente, que estava sendo xingado, acusado, e aquele homem importante perguntou para ele assim: você é culpado ou inocente disso tudo que estão dizendo de você? E o menino sentiu um nó na garganta e falou assim: infelizmente eu sou culpado. Aí aquele juiz fez uma segunda pergunta para ele. Falou assim: sendo que você é culpado, você vai ser condenado hoje. Porque tudo que você fez merece uma condenação. Você tem alguém que você gostaria de mandar um recado, de comunicar alguma coisa? E aí o garoto lembrou do pai. E começou a chorar, né? Tem um pai, tem uma família. Que recado você quer mandar? Não adianta mais. Mas digam para o meu pai que eu estou arrependido. E que se eu pudesse começar de novo, eu faria tudo diferente. Aí o juiz se virou para a multidão e fez a última das 3 perguntas. Ele falou assim: alguém de vocês, tocado pelo fato de ele ter uma família, que ele gostaria de começar de novo, alguém de vocês gostaria de morrer no lugar dele para ele poder voltar para casa? E o irmão mais velho reconheceu naquele menino o seu irmão mais novo. Ele levantou a mão e todo mundo olhou para ele. E ele foi para frente, abraçou seu irmão. E o pequeno falou assim: você não pode fazer isso, a culpa é minha. E o irmão mais velho falou simplesmente assim: se eu não fizer isso, você nunca vai poder voltar para casa. Não preciso nem explicar essa parábola, preciso? Um dia eu estava lá para ser crucificado. Era eu que estava lá. Era você. Aí o juiz falou assim, para ele poder voltar para casa: alguém gostaria de dar a vida no lugar da vida dele? E Jesus levantou a mão, meu irmão mais velho. Falou assim: eu dou. Ele veio buscar e salvar o perdido. Eu estava perdido. Um dia desses, ele virá aqui para resgatar aqueles que acreditaram nessa promessa. Todos aqueles. Não são os bons, não são os ruins, não. São aqueles que acreditaram na sua promessa e pelo seu Espírito foram transformados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é uma nova criatura. E Ele vai nos levar para um lugar. E João viu esse lugar. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Há um rio de cristal. Ronaldo, vem ajudar o velhinho aqui. Esse é o lugar que você merece. Mas sabe por que você merece? Porque Jesus deu a vida por você. Esse é o lugar que você merece, porque você crê. Eu não sei quando será. Eu penso que será na minha geração. Eu penso. Do jeito que o mundo vai, não vai longe. Parece até que Jesus está vindo já. Eu queria fazer um desafio hoje
para a gente começar. E começar bem. Jesus disse que Ele é o caminho. Quer voltar para casa? É Jesus. Não há outro caminho. A palavra de Deus afirma em Atos que quando Pedro e João foram levados diante do Sinédrio, Pedro falou assim: não há um outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. É Jesus. Não é um apelo para toda a igreja, tá? Mas se tem alguma coisa para você acertar com esse homem, Deus, Jesus. Se tem alguma coisa para você falar para Ele, antes que seja tarde, é agora. Enquanto o Ronaldo estiver cantando, se tiver uma pessoa que queira se manifestar, se levantar, silenciosamente vir aqui perto de mim. E vindo aqui, estará dizendo que tem alguma coisa para dizer para Ele. E não fale para mim, porque eu, infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Fale para Ele. O máximo que eu posso fazer por você é orar. Mas Ele pode lavar você com o sangue. Ele pode batizar você com o Espírito Santo. Ele pode. Porque o verdadeiro eco da eternidade se chama Jesus. Uma flor desabrochar. Um dia quero ver o brilho real do sol. Um dia quero ver a vida lá no mar. Um dia quero ver meu Cristo retornar. A nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei meu Senhor, meu Redentor, meu Senhor, meu Redentor. Um dia quero ver meu Cristo Jesus. Um dia quero ver as marcas nas suas mãos. Um dia cantarei louvor ao meu Senhor. Um dia estarei com Cristo meu pastor. Sei que eu verei a nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei meu Senhor, meu
Redentor, meu Senhor, meu Redentor. Obrigado, Ronaldo. Tá bonito. Logo Jesus voltará. Ninguém sabe quando. Mas uma coisa nós sabemos: Ele virá. Ele virá completar o que Ele começou. Nós só vamos para o céu porque Jesus veio à terra. Nós só pisaremos as ruas de ouro porque Ele pisou o lagar sozinho. E nós só teremos a vida eterna, a glorificação, porque Ele morreu. Me lembro que no passado, quando fazíamos Semana Santa no Brasil, de vez em quando eles colocavam uma foto assim com uma cruz e mais duas mais distantes. E embaixo estava escrito assim: foi por você. Era o tema de uma Semana Santa. Foi por você. Foi por mim. Senhor Deus, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui, assim como cada pessoa que está nos acompanhando online. O Senhor sabe de coisas que nós não sabemos. E às vezes nem as próprias pessoas sabem. Porque o mundo é muito confuso. Por favor, Pai, ouve a nossa prece. Coloca os ecos da eternidade no nosso coração, para que possamos olhar para cima e saber que a nossa redenção se aproxima. Que está a tua igreja, uma parte do teu povo aqui desse planeta, desta cidade, porque o Senhor tem muito mais gente. Mas eu peço a tua graça, a tua bênção, o teu favor. Nós iniciamos hoje uma jornada, que seja uma jornada movida pelo Deus Espírito Santo. E que os ensinos de Jesus, eles ocupem a parte mais importante da nossa vida. Quero pedir uma bênção para o pequeno Lucas, que está lá no hospital. Pedir que o Senhor mande um anjo lá para dar um beijo nele agora. O Senhor pode fazer isso. Pedir que o Senhor abençoe também o pastorado da igreja, a liderança. Os irmãos, nossos convidados que estão aqui conosco, que também são teus filhos. Nós oramos agradecidos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém, amém e amém.